Capítulo 68 Grande Confronto Parte 2 Ugh! O coração de Kimagin bateu forte naquele momento. Mesmo Shonayon, que foi classificado em quinto lugar no terceiro ano, não poderia encontrá-lo se ele estivesse se escondendo assim. Ele era alguém que se orgulhava de ser o melhor em furtividade. Mas este homem poderia encontrá-lo apenas com cheiro. Ah! Bem, se ele tivesse algo polvilhado nele, ele poderia entender Mumu encontrando-o a partir daí. Mas com apenas cheiro. Então, esse ser humano havia superado o sentido do olfato. Mumu disse-lhe: "Agora você não pode fugir, sênior." Kimagin mordeu o lábio. Nesse ritmo, ele nunca conseguiria ver Shonayon treinando. Por causa desse maldito líder do sexto andar. "Devo subir." Com as palavras de Mumu, Kimagin pegou a palma de sua mão e apontou para cima. "Acha que vou deixar isso passar?" Em ambas as mãos de Kimagin havia uma pequena besta de forma incomum que estava fixada em seu pulso. Essas bestas eram carregadas com muitas pequenas flechas semelhantes a agulhas. Kimagin segurou em suas mãos e girou enquanto pulava da árvore em que estava. Junto com o movimento de esquiva, ele disparou as flechas semelhantes a agulhas em Mumu. Elas eram flechas com cabeças arredondadas, destinadas a matar, e elas fizeram o seu caminho para Mumu com grande velocidade. As flechas, que eram muito pequenas, dispararam e, em um movimento suave, Kimagin pousou 10 passos à frente. Enquanto falava com Mumu: "Eu não vim aqui para fazer algo ruim. Eu vim aqui com o puro desejo de ver a mulher que eu gosto. Eu vejo. Eu avisei. As flechas que eu disparar voarão através do seu corpo desta vez. Você quer atirar em mim? Sim. Então me deixe em paz. Você está tentando espiar de novo." "Estou apenas observando." "Você não vai seguir as regras." "Ah. Agora que lembrei. Me disseram que o treinamento de artes marciais não deve ser olhado." "Isso é verdade. Mas devido ao acúmulo de pontos de demérito, não acho que isso importe. Depois de quebrar o toque de recolher e espiar os outros, ele já foi pego uma vez." Mumu coçou a cabeça e disse-lhe: "Apenas venha comigo." "Não. Se você continuar fazendo isso, eu vou nocauteá-lo e levá-lo de volta." Kimagin riu disso. "Você acha que será o mesmo da última vez?" "Naquela época eu estava muito confuso. Mas desta vez será diferente. Assim que eu sacar minhas armas para fora, você não será capaz de chegar perto. É assim. Se você não quer se machucar, apenas volte. Mesmo que a ponta da flecha não esteja afiada, ela vai machucá-lo." "Peço desculpas por isso, sênior. Mas preciso levá-lo de volta para cumprir meus deveres." Kimagin disparou uma flecha em Mumu e Mumu agarrou levemente a flecha com os dedos. "O que você fez?" "Eles dizem que você não domina as artes marciais. Mas seus movimentos são tão bons quanto alguém que aprendeu. Então isso não deve ser um problema." Kimagin voou de volta e então usou as duas flechas novamente. A maior vantagem das flechas de agulha era sua rápida cadência de tiro. Kimagin veio de uma família que herdou o artesanato da besta. E a tecnologia de besta da família também deixou os Morin nervosos. E ele atirou flechas em Mumu. Kimagin naturalmente pensou que Mumu iria evitá-lo e, enquanto isso, planejava continuar atirando e aumentar a distância. Assim que seus pés atingiram o chão, Mumu correu em direção às flechas que se aproximavam.
Louco! Não importa o quanto ele quisesse fazer o trabalho. Ele deveria pelo menos evitar ou bloquear as flechas. Naquele momento, os olhos de Kimagin se arregalaram. As flechas que estavam tocando o corpo de Mumu estavam sendo desviadas. Ele duvidou de seus olhos. Mas as flechas não estavam atingindo o corpo de Mumu. Não importa quanta energia ele estivesse usando para se certificar de que doía Mumu. As flechas estavam se desviando como se estivessem batendo em uma rocha. Ele estava fazendo isso com um corpo nu. Enquanto isso, o corpo de Mumu estava se aproximando dele. Merda! Kimagin chutou os pés, voando para trás mais uma vez, e carregou mais 2 flechas na besta. Mumu não sabia artes marciais. Então ele não queria usar energia interna. Mas ele percebeu que isso não iria impedi-lo. As pernas. Kimagin apontou para as coxas e pernas. Mesmo que apenas as 2 pernas estivessem bloqueadas, ele não poderia correr atrás dele. As flechas com energia interna estavam vindo para Mumu. E então Mumu pulou para se esquivar das flechas. Vendo isso, Kimagin sorriu. Dum. Pular na frente de um oponente que usa uma arma aérea foi estúpido. Kimagin pulou e tentou apontar as 2 flechas para Mumu no ar novamente. Naquele momento, Kimagin olhou para outro lugar. O corpo de Mumu pulou e o atingiu. Kuak! Kimagin, que foi atingido na clavícula por Mumu. Caiu. Mumu, que caiu com ele, perguntou. Eu pensei que você ia atirar. Por que você não atirou? Kuak. Eu não posso respirar. Você não pode perguntar sem me pressionar. Não. Temo que você fuja. Porra. Se não fosse por isso, eu não estaria ouvindo esse tipo de coisa. Mas eu certamente poderia ter transformado você em um ouriço liberando todas as flechas se não fosse pela vibração. Vibração. A vibração. Você não sentiu isso? Talvez desde que você pulou. Vibração. Mumu ficou intrigado ao que Kimagin estava tremendo, apontando para o centro de treinamento. Um lugar construído sobre pedra. Mas houve um rugido de lá e o edifício de pedra tremeu. Du Yagvon, que cruzou os braços, foi empurrado para trás 8 passos. Sangue escorria por seus lábios. Ele queria tentar se acalmar, mas o orgulho interior não permitia. Aia! Ah! Du Yangvon exalou estas palavras. Os músculos de seu corpo estavam manchados de hematomas. E havia alguém que estava andando em direção a ele enquanto ele continuava exalando duramente, escovando seu cabelo marinho brilhante e olhando para cima. Du Yangvon perguntou. O que você é? Você ganhou algum tipo de iluminação? O homem bonito com cabelos azuis marinhos e olhos afiados não respondeu Du Yangvon. E vendo-o assim, franziu a testa. Apenas um mês atrás, quando eles brigaram, ele estava do lado vencedor. Mas agora a diferença aumentou assim. E ele estava sendo derrubado com ataques simples e não técnicas. Então parecia requintado. Esse cara é de verdade. Ele progrediu até aqui. Se houvesse uma diferença no nível de competência, o resultado era óbvio. Mesmo que não houvesse luta, Du Yangvon se sentiu mal. Ele teve que admitir a derrota. Du Yangvon cerrou os dentes e disse. Este spar é minha derrota. Nisso,
O homem bonito se estendeu em direção a Du Yangvon. Em seguida, levantou os pés para atingi-lo. Du Yangvon apressadamente deu um passo para trás para evitá-lo. O que você é? Antes que ele pudesse terminar de falar, o homem bonito chutou. O corpo de Yangvon se moveu para o lado. Du Yangvon, que foi jogado para o lado, só conseguiu parar seu corpo depois de rolar no chão algumas vezes. Kuak! Sangue escorria de seus lábios. Du Yangvon cambaleou e se levantou. Mesmo admitindo a derrota, esse homem continuou a atacá-lo. Guianseu, você vai levá-lo até o fim hoje. Você realmente. Em um piscar de olhos, o homem chamado Guianseu estava bem na frente do nariz de Du Yangvon. Sem um segundo de espera, ele atingiu o homem no pescoço. Depois de ser atingido no pescoço, Du Yangvon cambaleou e estava prestes a cair. Mas ele cerrou os dentes e suportou. Ele então olhou para Guianseu e tentou atingi-lo. Mas o homem evitou isso de ânimo leve. Assim que ele evitou, Du Yangvon foi derrubado violentamente. Estrondo! Sangue jorrou da boca de Du Yangvon e ele caiu no chão. Só de olhar para a rachadura no chão, ficou claro que ele não esperava o ataque. Com o sangue ao redor, Du Yangvon mal abriu a boca. Você! Como? Antes que suas palavras pudessem ser terminadas, um pé foi duramente pressionado em seu peito. Ele tossiu sangue mais uma vez. Guianseu olhou para ele com olhos inexpressivos e levantou os pés novamente, agora apontando para o rosto de Du Yangvon. Naquela visão, até mesmo Du Yangvon ficou perturbado. Ele está tentando me matar de verdade. E os pés de Guianseu estavam descendo até o rosto de Du Yangvon. Guianseu estava prestes a pisar em sua cabeça. Mas em vez disso deu um passo para trás pegando algo em suas mãos. Era uma pequena flecha semelhante a uma agulha. Guianseu virou a cabeça para olhar para a flecha. Através de uma janela estava Kimagem parado lá apontando para ele. Isto é, eu não tinha intenção de fazer. Guianseu olhou para Kimagem e depois levantou o pé para pisar no rosto de Du Yangvon. Pare! E Kimagem imediatamente atirou novamente. E uma chuva de flechas entrou. Guianseu moveu-se levemente para evitá-lo. Guianseu suportou duas vezes e depois se moveu para Kimagem. Kimagem entrou em pânico e disparou novamente sem entrar em uma corrida. Mesmo quando o homem se movia com grande flexibilidade e evitava tudo. Chegando à janela em um instante. Tão rápido! Foi uma velocidade inacreditável. Vacilando, Guianseu evitou as flechas e chutou Kimagem, que estava prestes a voltar da janela. E então ele se sentiu assustado e parou enquanto dava um passo da janela. Há outro rato. Guianseu notou que havia alguém ao lado da janela. E se ele tivesse chutado a janela? O outro homem o teria pego. E ele estava certo. Porra! O que é isto? Quase foi atingido. Ah! É assim. Guianseu bufou para isso. Pessoas tolas. Eles pensaram que ele realmente cairia nessa. E o garoto do outro lado nem conseguia esconder sua presença direito. É melhor lidar com isso primeiro. Guianseu apontou os pés para a parede. Parecia um simples chute. Mas era o chute mais avançado que poderia perfurar a parede. Este foi um chute para quebrar a parede. Baque! Quando o pé tocou a parede,
Toda a parede tremeu com os pés fazendo uma marca lá. Era poderoso o suficiente para fazer as outras paredes tremerem com ele. Ai! Ai! Guianseu franziu a testa. Ele tinha certeza de que bateu com a quantidade certa de força. Mas apenas um gemido. Tinha que ser um grito falso. Naquele momento, uma mão veio da parede que tremeu e agarrou o tornozelo de Guianseu. Como seu chute poderia ser bloqueado do outro lado tão facilmente? Obviamente. Ele podia sentir que o homem do outro lado tinha artes marciais mais baixas do que ele. E então uma voz soou. Venha e fale comigo. O quê? Assim que as palavras foram ditas, a mão que agarrou o tornozelo puxou com grande força. Cã!